Boa tarde, muito boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, quero vos dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença no domingo à tarde nesta sessão, que será a nossa primeira sessão do Be Clear, que pretende trazer até vós a nossa lista, a lista B, que é liderada pelo colega Artur Lima. Neste contexto de Covid, as campanhas eleitorais são feitas de uma maneira diferente daquilo que estávamos habituados anteriormente, mas também este contexto ensinou-nos a chegar de maneira diferente, mas mantendo quer a proximidade, quer o conforto de não termos de sair do nosso espaço habitacional ou outro. Também a Covid veio alterar o panorama da medicina dentária em Portugal, e não só, obrigando-nos a parar quase na totalidade, e depois a regressar com novas regras. As novas regras trazem novos desafios, e os novos desafios são quer para os médicos dentistas enquanto indivíduos, quer para a ordem dos médicos dentistas. Tenho a certeza que quer a ordem, quer os colegas vão estar à altura destes desafios, e por isso precisamos de uma ordem forte, com ideias concretas e com capacidade de intervenção. O propósito deste primeiro Be Clear é chegar até vós, mostrar quem somos, mostrar o nosso candidato, e para isso temos connosco hoje o colega Artur Lima, candidato a bastonário na lista B, candidata às eleições do OMD 2020, no próximo dia 27 de julho. Eu chamo Pedro Ferreira Trancoso, sou um colega, como somos todos nós. Coube-me a mim o papel de moderador, sendo que eu não sou isento, como normalmente se pede aos moderadores. Eu sou candidato, nesta mesma lista, a um lugar de vogal efetivo no Conselho Diretivo. Para além do colega Artur Lima, convidámos a Cristina Manso, o Francisco Duval e o Tiago Caetano. Eu vou me abster de usar títulos para me dirigir às pessoas. Somos todos colegas e estamos todos cá com o mesmo propósito. A Cristina Manso e o Francisco Duval são profissionais reconhecidos entre os seus pares, com uma experiência clínica, associativa e académica também reconhecida, com experiência em cargos de direção, e são, acima de tudo, colegas que sabem pensar a profissão e que sabem pensar a profissão com vista à resolução dos problemas reais que temos que enfrentar. E queria deixar o Tiago à parte com um significado especial. O Tiago Caetano é um jovem médico dentista, um dos muitos jovens médicos dentistas que temos na nossa lista, uma lista de gente muito jovem e que, tal e qual como a maioria dos seus colegas, e são milhares, deseja um percurso profissional próspero e digno e partilhar as preocupações dos outros colegas da sua geração. Dito isto, e sem mais demoras, eu quero apresentar o Artur Lima. O Artur é um profissional da medicina dentária, um profissional da política, é um colega reconhecido na sociedade civil e como tal, faz todo o sentido conhecermos melhor o percurso e a personalidade do candidato Artur Lima. Artur, em primeiro lugar, boa tarde. Desculpa a introdução longa. Olá, boa tarde, estão-me a ouvir? Estamos a ouvir perfeitamente. Loud and clear, ok. Perfeitamente. Diretamente de Lisboa para o arquipélago dos Açores. Para a região autónoma dos Açores. A região autónoma dos Açores, peço imensa desculpa. Vamos tornar isto interativo e dinâmico. Estas coisas precisam com a falta de proximidade, precisamos de dinamismo. E Artur, eu vou fazer aqui o papel de mauzinho, não é? Tu tens sido acusado ao longo destas semanas, nós temos agora um mês pela frente de campanha eleitoral, tens sido acusado ao longo destas semanas de não seres um verdadeiro médico dentista. E acho que a dúvida que assola a comunidade médico-dentária nacional é se o Artur, que pretende ser bastonário de todos nós, se é ou não é um médico dentista. E por isso faço-te a pergunta diretamente, ok? És ou não és um médico dentista? E o facto de seres político, como te acusam, se isso compromete a tua atividade como bastonário e se te encontras ou não aliado da realidade da medicina dentária nacional. Está bem, uma boa tarde a todos os que nos estão a ouvir.
às senhoras, em primeiro lugar, e a todos os colegas. E fazer ao senhor moderador 2 correções logo do início. Eu não sou, o que eu não sou é um político profissional, é um profissional da medicina dentária, como sempre fui, e continuo a ser. Eu devo dizer a todos os que não me conhecem o seguinte: a primeira condição que eu pus ao partido que eu represento, com muita honra e com muito orgulho, pública e publicado. A minha atividade política é pública e publicada. A primeira condição que eu pus, e isto é facilmente comprovável, é que seria um deputado em não exclusividade e que não deixaria de exercer a minha profissão. Ou seja, isso também é facilmente comprovável, eu sempre exerci a minha profissão e sempre fui um deputado em não exclusividade. Obviamente que isso me trouxe uma coisa muito boa, que é aprender a gerir o tempo e a gerir o meu tempo e a gerir o tempo do consultório e o tempo que tinha que dedicar como deputado e também como presidente do CDS. E por isso aprendi a descentralizar um bocadinho as funções, aprendi a ter uma equipa e aprendi a ser o líder de uma equipa. E de facto as acusações que me fazem não são verdadeiras, eu não vou adjetivá-las, porque isto é tudo público, toda a gente sabe, basta ir aos registros da Assembleia e saber que eu sou um deputado em não exclusividade. E também te devo dizer, Pedro, e aos colegas que me estão a ouvir, que fruto desta minha organização da minha vida, tenho agora a vida até mais organizada para poder ser bastonário, porque consegui reduzir bastante a minha atividade clínica por 2 motivos. A primeira é porque tinha que reduzir na exata medida que tinha de dar resposta aos meus doentes, e esses nunca ficaram sem resposta. Eu sempre tive a minha atividade programada para dar a resposta que os meus utentes necessitavam, e sempre estive presente, disse sempre presente. Como também nunca desiludi os meus eleitores, e por isso é que me elegeram 3 vezes seguidas. Portanto, consegui, e não foi um grupo, foram os açorianos, todas as ilhas, que eu muito me honro e muito me orgulho de o servir. E é esta dimensão, e devo-te dizer, para os colegas que não me conhecem, que já tinha a minha vida, obviamente, clínica, não aceitava mais doentes novos, tinha os meus doentes e geria o meu consultório, obviamente com as condicionantes de quem estava uma semana fora da ilha, porque tinha que estar na horta, mas, como te digo, primeiro mito que o Artur já não é médico-dentista, é falso. O Artur é médico-dentista no ativo e com as cotas em dia, que é outra coisa muito interessante, e com as cotas em dia. Sobre isso, Artur, desculpa, sobre isso, e tu falaste, em primeiro lugar, eu agradeço a correção, e também queria dizer, se quiserem colocar questões, tem um botão de Q&A, de perguntas e respostas, onde podem colocar questões, e eu ia tentar colocá-las ao candidato. Também é interessante o teu percurso profissional, quer dizer, tu estudaste no Porto, se bem sei, nós já nos conhecemos há uns anos, sei um bocadinho do teu percurso, mas se calhar algumas pessoas não sabem, estudaste no Porto, trabalhaste no continente, depois é que foste para os Açores, tens uma experiência de vida na profissão que é relevante. Eu acho que sim, mas se o senhor moderador me der um pouquinho mais da palavra para fazer esta apresentação inicial, que eu acho que é fundamental para desmistificar aquilo que os colegas dizem de mim. E a primeira questão que eu gostava de apelar a todos é que fizessem uma campanha de verdade, de frontalidade, com lealdade, e não misturassem o que não é misturável. Façam as suas ideias, promovam as suas ideias, e deem a liberdade aos colegas de escolherem quem quiserem. Eu não digo que sou o melhor, eu não digo que o Dr. Miguel Pavão é o melhor, ou que o Dr. João Neto possa ser o melhor, ou qualquer colega. Nós apresentamos as nossas ideias, colocamos, sempre tive esta postura por onde passei. E já passei por vários sítios, já estive em várias instituições, quer sociais, quer na política, e sempre me sujeitei a uma coisa, ao voto democrático dos eleitores. E nunca usei a falsidade e a mentira. Também vos devo dizer que a verdade, a frontalidade, a lealdade e, por vezes, a dureza no exercício de determinados cargos, que é preciso também ter, também nunca deixei de ter. Bem, estudei no Porto, licenciei-me na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, já há quase 30 anos, trabalhei quase 3 anos no continente,
numa terra maravilhosa, Vila Real de Trás-os-Montes. Depois vim para a região autónoma dos Açores e devo dizer que me orgulho muito do meu percurso na região autónoma dos Açores e também no continente. Aprendi muito, fui trabalhar com outro colega por conta de outro em primeiro. Depois montei o meu próprio consultório sem ajudas de ninguém. Eu sou de origens humildes, não sou de gente rica. Fiz um empréstimo bancário de 15 mil contos na altura, como se lembram. Era contos. Alguns de vocês já não se lembram, já são muito novinhos, já não se lembram dos contos. Mas sem ajudas de ninguém, com empréstimo bancário e com a fiança do senhor meu pai. Logo de seguida, entrei no Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, por achar, e também a pedido do meu pai e de uns médicos amigos, e por achar que na altura as pessoas não tinham muitas condições para irem à medicina dentária. É que não tinham mesmo. A pobreza nos Açores, no início da década de 90, era muito grande. Estávamos com poucos anos de autonomia e via-se muita pobreza aqui. E eu gostaria de dar esse testemunho porque eu acho que é interessante numa perspectiva profissional, mas também humana, o espírito de humanismo que nós devemos ter na nossa profissão e que devemos saber transmitir aos outros. E fui trabalhar para o Centro de Saúde de Angra e pus logo uma condição de, primeiro, a prevenção em primeiro lugar. E então fiz um programa escolar de saúde oral, chamado M6, que era o Moar dos 6 anos, o M6. Implementei logo esse programa. Foi um sucesso. Tenho hoje meninos com 40 anos, que têm meninos que são meus doentes, e portanto é extraordinário ver miúdos que foram meus doentes com 6, 7, 8, 9, 10 anos, e hoje em dia são pais, e chegam ao consultório e dizem, olha, este senhor era o dentista do pai quando o pai tinha a tua idade, ou pouco mais que a tua idade, portanto. E fiz esse programa de saúde oral no Centro de Saúde de Angra. Lutei até sempre pela prevenção. Fiz a minha carreira no Centro de Saúde de Angra, mas mais do que isso, nos Açores não havia medicina dentária nas ilhas mais pequenas. E eu propus-me, sem ganhar um tostão, e vocês reparem, eu tinha uma lista de espera de 1 ano no meu consultório, não era coisa pouca. Eu fui ganhar para o Centro de Saúde de Angra do Heroísmo o que eu ganhava num dia no meu consultório, eu ganhava num mês no Centro de Saúde. Coloquei-me ao serviço dos outros. Aprendi a fazer isso muito cedo. Ainda mais cedo na minha vida, mas não é agora para aqui chamar. E, portanto, servir os outros foi sempre uma coisa que aprendi, uma educação que recebi e uma educação que transmito às minhas filhas e transmito àqueles que me são mais próximos, nomeadamente àqueles jovens que eu posso influenciar. E fui o primeiro médico dentista da região autónoma dos Açores a deslocar-me às outras ilhas. E vocês sabem quanto eu ganhava por uma consulta? 75 escudos. Fui à Ilha Graciosa, orgulho-me de, também a pedido de um grupo de médicos, de um amigo nosso otorrino, de um outro psiquiatra, que faziam serviço às ilhas, que as ilhas não tinham, ia de barco, cheguei a vir até, quando não havia avião, cheguei a vir numa traneira de pesca. Eram os dolorosos inícios dos anos 90 da autonomia. Montei o serviço de saúde de medicina dentária, o departamento de medicina dentária no Centro de Saúde da Graciosa. Fechei o meu consultório 15 dias e fui para lá dar as instruções para os mestres, vim para a terceira, voltei lá até montar, levar a medicina dentária mais longe, junto à população. Isto foi, ninguém me pediu, pediram-me, eu servi os outros sem ganhar um tostão. E perder, obviamente, o consultório fechado aqui na minha terra. E depois, mais tarde, com o colega Ricardo e com a colega Madalena, implementamos o Programa Regional de Saúde Oral, que foi um sucesso a nível nacional, como vocês sabem. Tenho particular orgulho de ter feito parte desse programa, de me ter empenhado nele e de ter sido o embrião dele em 1996. Mas devo dizer também que nós, colegas que me estão a ouvir, temos que dar um pouco de nós à profissão ou à ordem, para a ordem também dar um pouco a nós. E eu nunca precisei, eu denunciei o exercício ilegal da profissão, eu era um miúdo, com 29 ou 30 anos. E fui denunciar à Direção Regional de Saúde os ilegais que exerciam a profissão nos Açores, sem nenhum problema. Fiz um combate sem tréguas aos ilegais. Fiz valer a profissão que era desprezada na altura,
porque diziam que nós, só os estomatologistas, é que eram os doutores e nós não éramos. Escrevi imensos artigos para o jornal a explicar isto tudo. Portanto, desde lá, desde essa altura, estou a falar de 94, 95, 96, até à data, sempre me empenhei na defesa da nossa profissão. E se nós hoje somos reconhecidos nos Açores, se temos uma tabela de reembolso que não acabou, foi devido à minha atividade. Isto é público e publicado. Se nós temos, por exemplo, a capacidade de passar atestados de incapacidade temporária para o trabalho, onde diz no cabeçalho o médico / o médico dentista, foi para a minha ação, essa aí já enquanto política defender a medicina dentária. Se temos a tabela de reembolso, se temos também um regime de licenciamento facilitado na região autónoma dos Açores, foi devido à minha capacidade de negociação, de entendimento, de consensualização com o Governo Regional dos Açores. E temos um regime de licenciamento das unidades de medicina dentária mais facilitado. Não consegui tudo, não fiz tudo o que queria, nem podia, mas acho que o meu desmonta bem aquilo que dizem a meu respeito. A minha entrega à profissão sempre foi total, antes, durante e depois da política também o será com certeza. Neste tempo todo. E queria, Pedro, dizer-te que a minha independência de nunca misturar uma função com a outra é reconhecida ao mais alto nível. A Ordem dos Médicos Dentistas é hoje respeitada na região autónoma dos Açores. Somos convidados institucionalmente para participar no Dia da Região, que é amanhã, somos convidados para participar no 10 de junho, somos convidados para no 6 de janeiro, que é um dia muito lembrado aqui na região autónoma dos Açores, e a Ordem é considerada, e mais, tanto que me respeitam a minha liberdade de pensamento, a minha capacidade de não mostrar uma coisa com a outra, que eu faço parte do Conselho Regional de Saúde, nomeado pelo Partido do Governo e pelo Governo Regional dos Açores. E eu sou um deputado da oposição. Eu faço parte da Comissão de Humanização do Serviço Regional de Saúde, nomeado pelo Governo, e eu sou um deputado da oposição. Isso há testemunhos vários sobre essa matéria. E, portanto, eu queria te dizer que, quanto à minha atividade clínica, eu lamento profundamente que gente com alto destaque... Olha, devo-te dizer uma coisa. Relativamente às carreiras, a primeiro médico dentista, permitam-me sem sobranceria dizer isto, mas o primeiro médico dentista a pugnar por uma carreira pública. Eu fui para o Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, não pensei na carreira, pensei nos doentes em primeiro lugar. Coloquei os doentes em primeiro lugar. E a seguir veio o resto. E hoje eu cheguei ao topo da carreira, assessor principal da função pública, com provas públicas, com um júri, com um médico estomatologista, um médico de clínica geral e um médico de saúde pública. Provas públicas como alguns de vocês sabem, o Francisco sabe como é que são estas coisas, o Francisco Duval, essas coisas das provas públicas. Cheguei ao topo da minha carreira. E queria-vos dizer que sempre fui respeitado nessa matéria. E, portanto, o primeiro médico dentista a defender uma carreira pública para os médicos dentistas fui eu. Na altura que era presidente da APMD, o Sr. Dr. Manuel Fontes de Carvalho, e que era membro do Conselho Diretivo, o Sr. Dr. Professor Fernando Guerra, e que era membro, secretário-geral, se já não me lembro, da APMD ou da Ordem, o Sr. Professor Carlos Silva. E eu fui esperá-los ao hotel, porque, enfim, era difícil chegar aos senhores, e disse-lhes o que lhe pensava da Ordem, o que pensava da carreira, e escrevi-lhes umas cartinhas que o Dr. Manuel Fontes de Carvalho tem, pode publicar quando ele quiser, onde eu lhe explicava a minha visão para uma carreira que na altura eu defendia, que era possível, que era a carreira técnica superior de saúde, onde estavam os psicólogos, os veterinários, os farmacêuticos, e era por aí que nós tínhamos que começar. Mas houve uma nega muito grande, da então APMD/Ordem do Dr. Manuel Fontes de Carvalho. Isto é factual e verdadeiro. Portanto, honro-me ter neste património, no passado, como tenho no presente, ainda o ano passado, fui o principal responsável da Ordem e junto do Ministério da Saúde, e com testemunhas várias, da criação da nossa carreira no Ministério da Saúde. A nível nacional, eu não estou alienado do que se passa a nível nacional da medicina dentária. Antes, pelo contrário, sei as dificuldades que os colegas passam nos contratos que tiveram, da maneira que foram feitos os contratos. E por isso sempre me empenhei por uma carreira digna na medicina dentária. Obrigado, Artur. No passado e agora.
Desculpe Não interromper. interrompas nada, vamos fazer uma conversa aqui. Isso é ótimo, ótimo. Não interrompas nada. Percebes que tens um percurso riquíssimo, quer na sociedade, quer na medicina dentária. O que é que te motivou, então, a embarcares neste projeto de seres candidato a bastonário da Ordem Médica? Pedro, eu vou dizer uma Qual coisa. foi a motivação? Eu vou dizer uma coisa, e vou dizer aos colegas todos. Como vocês percebem, eu estava na minha zona de conforto. Eu já tinha dito à minha mulher e às minhas filhas que este ano o pai ia abrandar um bocadinho, o pai tinha passado o consultório a um colega, vai só trabalhar 2 tardes por semana, que é à terça e à quinta, o nosso colega e meu amigo Pedro Pinto, e portanto o pai ia estar mais descansado, enfim, por outros motivos também, e de repente aconteceu isto. E vou dizer uma coisa, eu ponderei bastante, a primeira coisa que me honrou muito, eu respeito sempre muito a opinião dos outros e a consideração que os outros têm por mim. Quando se agrega à minha volta, espontaneamente, como tu és testemunha disso e vários colegas que aqui estão, um movimento e me fazem esse desafio, foi para mim de uma consideração, eu senti quase uma consideração da vossa parte que eu tinha que ponderar muito seriamente. Diz-me uma coisa. Espera aí, mas espera. Deixa-me dizer só isso. E tinha que ponderar muito seriamente. E ponderei muito seriamente. Isto não foi irrefletido, pese embora todas as diatribes que se passaram antes, nunca esteve nos meus horizontes. Não, pronto. Agora, e vou dizer, dado o que aconteceu, da pandemia, e sobretudo, e para mim também modéstia, eu julgo que eu sei fazer um amálgama, eu sou um clínico treinado, eu só não sei fazer implantes, nunca quis fazer, mas eu sei fazer um que um médico dentista generalista faz, que é necessário saber para perceber o que é que vocês... Mas dizia o Abel Salazar, o professor Abel Salazar, que um médico só medicina sabe, nem medicina sabe. E eu tenho um outro conhecimento da sociedade, da vida, da política, cívico, que posso pôr ao serviço da medicina dentária. Porque vamos atravessar uma época muito difícil da medicina dentária nos próximos 4 anos, devido às condições que já tínhamos, que eram difíceis, agravadas agora pela Covid, e que vai mudar a nossa maneira. Temos grandes batalhas para travar. Eu julgo que a minha experiência de cidadania cívica, política, da capacidade de negociação, de gerar consensos, é muito importante, além da experiência clínica. Eu julgo que eu consigo juntar esses 3 fatores e pôr com modéstia ao serviço da classe, e também os meus cabelos brancos também servem para alguma coisa nesta altura, também servem para alguma coisa de conseguir, e depois o ter conseguido esta equipa extraordinária de jovens e ter o reconhecimento de uma pessoa extraordinária que se chama João Sampaio Fernandes, sede opcional número 25. E depois ter, no outro extremo, a sede opcional 13.000 e não sei quantos da nossa colega, ver este punhado de gente boa, interessados em levar a nossa ordem para a frente, interessados em dignificar a nossa profissão. E eu depois gostaria de falar nisso mais à tarde, o seu moderador está à vontade para me interromper quando quiser, porque eu sou um tagarelas, quando começo a falar não me Um bocadinho, Soutor, um bocadinho. Mas já agora interrompe já. Então assim. Interrompe lá. Olha uma coisa. Uma das críticas que se fazem é o facto de tu, residindo nos Açores, possas estar afastado da direção da Ordem. Eu quero te fazer uma pergunta muito direta, é muito direta mesmo. Residindo tu nos Açores, como pretendes dar voz a uma classe que maioritariamente está instalada no continente, como sabes? Olha, Pedro Trancoso, esta pergunta é muito interessante, não deixo de me rir um bocadinho com isto, porque eu vou-te dizer uma coisa, eu demoro menos tempo a chegar daqui a Lisboa ou ao Porto que um colega do Algarve demora a chegar ao Porto, não é? Ou que um colega de Bragança demora a chegar a Lisboa. E, portanto, eu acho esta pergunta absolutamente extraordinária, tenho que me rir um bocadinho. A globalização hoje em dia é absolutamente extraordinária. E como é que eu conto... como sabem, também não é segredo, eu sou vice-presidente nacional de um partido, aliás é a segunda vez que eu sou, também deve ter sido, e não foi pelos meus lindos olhos que me convidaram para isso. Portanto, eu fui vice-presidente de um grande senhor, entre 2011 e 2015, que foi o Dr. Paulo Portas, eu fui o seu vice-presidente, e depois voltei a ser agora, em 2020, o Francisco Rodrigues Santos. Portanto, fui vice-presidente de um sénior na altura,
e sou vice-presidente de um jovem, coisa que fiz sem nenhum problema, reconhecendo a liderança. Portanto, e a minha vida já é muito passada entre os Açores e o continente. Eu saio daqui às 9 da manhã, ao meio-dia estou em Lisboa, aliás, nas últimas vezes, e com a frequência de voos, e até ia de manhã e vinha à noite. Portanto, isso para mim não é problema nenhum. O mundo hoje em dia é global, e também não conto ser. Há uma coisa que entronco um bocadinho naquilo que eu estava a dizer há um bocado, é que não sou eu que vou gerir a ordem, é a minha equipa. Era aí que eu queria chegar É também, a minha Arthur. equipa. Defendes ou não defendes um cargo centrado, um cargo dirigente centrado na figura do bastonário? Não defendo por vários motivos, não é? Olha, até porque sou um autonomista convicto. E se há coisa que eu fui, sempre, foi a favor da descentralização e contra o centralismo, qualquer que ele seja, quer numa organização, quer político ou administrativo. E eu acho que é bom que a ordem tenha gente fora do Porto, que saia fora, que não se crie que o bastonário tem que ser do Porto. Portanto, eu acho que não tem que ser do Porto, o bastonário pode ser de Bragança, pode ser da Ilha Terceira, pode ser de Faro. O que o bastonário tem que ter é a capacidade de liderar e de constituir equipas e de ter uma equipa que colabore, uma equipa que seja capaz de ter uma comissão científica capaz, um conselho diretivo capaz, um conselho diretivo, e é isso tudo, foi a outra condição que eu pus, foi escolher gente com experiência, por um lado, ou seja, a experiência dos séniores, mas com uma outra condição que eu sempre defendi na minha vida e sempre dei voz aos jovens, sempre gostei muito de os ter, é ter também a juventude, que nos traz o ânimo e nos tira um bocadinho de anos à idade, conviver com eles. E, portanto, ter uma equipa multidisciplinar, capaz, fazer grupos, não é grupos, são verdadeiras equipas de trabalho descentralizadas com autonomia que poderão agir a ordem. Eu acho que quem me conhece é assim, não, mas serei naturalmente o líder dessas equipas. Não prescindirei do meu papel. E acabaste de responder a uma pergunta que eu tinha aqui, que era quais os critérios que te baseaste para a formação da equipa que escolheste para concorrer aos órgãos dirigentes da OMD. Acabaste de responder. Não, quer dizer, não acabei de... Pronto, está bem, se estás satisfeito com a resposta, eu já não respondo mais. Mas olha, eu julgo que era necessário isso, eu julgo que é necessário essa questão, ter gente com diversos saberes, com diversas experiências, mas sobretudo gente que pense com a sua cabeça, que seja capaz de ajudar o bastonário, que seja capaz de ter propostas, de ter propositura, de ter massa crítica. Uma das condições que eu pus foi gente com massa crítica. Eu respeito toda a gente, naturalmente, nas outras candidaturas também haverá, mas eu julgo que nós somos creme de la creme, modéstia à parte. Arthur, uma acompanham são extraordinários. Uma das críticas que se faz, nomeadamente pela lista adversária, é que esta lista B é uma lista de docentes universitários, de académicos, certo? Eu quero perguntar muito diretamente qual é para ti o papel dos elementos que estão nas universidades, que são académicos, qual é o papel deles numa lista concorrente aos órgãos sociais da OMD. Olha, vou-te dizer uma coisa, ao Pedro Trancoso. Para mim é uma honra. Para mim é uma honra ter os meus mestres, ter o professor Sampaio comigo, professor catedrático no Porto, é uma honra. Poder contar com o saber dele para me dar e guiar nos destinos da ordem e dizer, Artur, o caminho não é esse, olha que aquele caminho é melhor. É uma honra ter quem tem a experiência. Eu acho que a pior coisa que nós podemos fazer é renegar aos nossos mestres, porque eles também são clínicos, eles não deixaram de o ser. Se eles nos ensinam, um ou outro exercerá menos clínicas do que outro e, portanto, para mim não há nenhuma incompatibilidade. Aliás, é um direito de qualquer docente universitário, médico e dentista, com as cotas em dia, poder candidatar-se a um órgão da OMD. Era o que faltava não o poder fazer e era o que faltava, é um ato antidemocrático muito, muito censurável de se dizer que um colega
por ser docente universitário, não se pode candidatar a um cargo na sua ordem, da qual ele é membro, a qual ele ajudou a construir e a qual paga as suas cotas. Portanto, ele tem toda a legitimidade democrática e mais. Se a ordem tem uma comissão científica e precisa de se relacionar com instituições de ensino estrangeiras, vai fazê-las com quem? Comigo? Não, é de certeza, eu não conheço lá ninguém. Se a ordem quer organizar uma formação contínua, como a nossa tem, de elevada qualidade, vai fazê-lo com quem? Comigo? Não, o Sr. Bastonário não percebe disso, mas tem o Sr. Professor Universitário, o assistente, que percebe disso, ou o clínico. Eu preciso de organizar um congresso, que é o maior congresso de saúde dos Açores, estás a ver como eu já estou a descentralizar, o maior congresso de saúde de Portugal. E sou eu que o vou fazer? Não, é o colega clínico que sabe o que é que precisam, o que os colegas precisam, é o professor universitário que conhece os seus colegas em Londres, no Brasil, no Canadá, em Nova Iorque, por onde ele passou, por onde ele fez a sua formação, e traz a Portugal os grandes nomes da medicina dentária. E leva ao Congresso os grandes nomes da medicina dentária portuguesa, que eu também não conheço-os de nome, mas não sei, e portanto, eu acho que o Congresso, a Comissão Científica, a formação contínua e muito mais, a representação internacional nos mais diversos fóruns, é claro que eu conto com muito gosto, com muito prazer, com muita honra de ter na nossa candidatura, gente universitária. Para mim é uma honra e quem diz isso é negar, é uma ofensa à classe toda. Não é aos universitários, é à classe toda. Negar a um colega o seu direito democrático. Isto para mim é inalienável. Ó Pedro, deixa-me dizer-te mais uma coisa que eu te quero dizer, que é o seguinte, que também outras críticas que me fazem, nos artigos que eu escrevo, tudo o que eu escrevo eu assino por baixo. Mas há uma coisa muito interessante, é que eu discordei muitas vezes do Dr. Fontes de Carvalho, discordei do doutor, dos dirigentes da Ordem, discordei do Orlando Monteiro da Silva em 2001, 2002, 2003, 2004 e até à data, mas há uma coisa que nunca ninguém viu fazer, que foi enxovalhar o nome da Ordem na praça pública. Agora, cartas escritas a eles, enquanto simples médico dentista, e expondo as minhas ideias, e criticando e achando que criticava, mas sugeria o caminho que a Ordem devia ter, eu sempre fiz isso. Eles têm as cartas lá, se as quiserem que as publiquem. Eu nunca enxovalhei, eu acho que todo o colega tem direito a fazer a crítica, a Ordem deve saber responder a essas críticas, mas devemos ser educados, porque isso, a mesquinhar a profissão, a mesquinhar a Ordem, é atentar contra a dignidade da profissão. Comigo não contem para isso. Nunca contaram. Eu sempre fui um crítico, e sou. Eu sempre fui um crítico, e sou. E sempre batalhei pelas coisas dentro da Ordem. Eu vou-te dar mais um exemplo para tu passares a coisa. E a Cristina Manso está aí. Olha, eu não conhecia a Cristina Manso. Eu andava para fazer... Ela é testemunha disso. Eu andava nas prioridades da Ordem. Em 2018, a gente faz sempre uma reunião, o Conselho Diretivo, em janeiro, e eram elencadas as prioridades da Ordem para 2019, etc. E houve uma que eu elenquei, que teve um voto, que era as competências sectoriais, que tive o gosto, olha, de colocar no Estatuto, onde tive um papel muito ativo na construção deste novo Estatuto da Ordem, como toda a gente sabe também. E eu disse, bom, eu preciso convidar a gente para as competências sectoriais. E comecei a perguntar, quem é quem? Quem é ali? Quem é que percebe disto? Quem é que percebe da harmonização orofacial? Quem é que percebe de medicina dentária forense? Quem é que percebe da acupuntura? E pronto, e lá está, contei com esta gente toda e hoje temos já feitas e regulamentadas, a modos de serem agora constituídas as comissões constitutivas, para implementarmos as competências sectoriais na nossa ordem. E, portanto, desde 93 até hoje, a minha atividade na defesa da medicina dentária, participei na Convenção Nacional de Saúde, participei em vários debates e, portanto, eu, sobretudo, só queria deixar aqui uma diferença, é que eu nunca, discordando do Dr. Fontes de Carvalho, discordando na altura do Orlando e discordando das direções, eu não gosto de fulanizar porque é feio,
mas discordando das direções da Ordem, eu sempre fui leal e sempre lhes disse o que tinha para dizer, quer por escrito, quer às vezes por conversas, mas nunca enxovalhei a nossa Ordem, porque ao enxovalhar a nossa Ordem, estou a enxovalhar todos e cada um de nós. Discordar sim, criticar sim, ter espírito crítico sim, ter massa crítica sim, amesquinhar, não. Aqui esta conversa leva-nos também aqui a um dos pontos do programa, que é esta criação do Instituto da Inovação e da Investigação. Nós temos aqui a Cristina Manso e o Francisco Toval, que também podem participar. E eu queria perceber, também temos aqui algumas perguntas no chat que vão sempre vão de encontro à crítica constante que se faz dos números clausos nas faculdades, o número de colegas formados anualmente, o mercado de trabalho, e eu gostava de também introduzir um bocadinho a Cristina e o Francisco, de vocês explicassem aos colegas o que é realmente este papel, se é possível ou não é possível criar este instituto, que é uma das dúvidas que existe, se é possível criar um instituto de inovação e de investigação. Tu vais já explicar, eu escuso de o fazer, como é óbvio, o meu papel aqui não é esse, e depois qual o papel desta figura do instituto e qual a ligação também com as faculdades, os números clausos, porque às vezes há um bocadinho de confusão entre aquilo que se pode, aquilo que se consegue fazer, quem legisla o quê, quem decide o quê. Queres comentar sobre isso? Mas eu ou o Francisco? Não, o Arthur, eu gostava que tu me dissesses se é possível ou não é possível criar isto. Sim. Sim. Aliás, pronto, eu não sei o nosso estatuto de cor, ele tem mais de 100 artigos, mas presumo que é o 120. 120. E é possível, dentro da Ordem, criar. Eu tive um papel relevante neste particular artigo e outros. Mas, olha, nomeadamente, o senhor, eu vou-me lembrando das coisas, portanto, nomeadamente, o senhor Dr. Pedro Trancoso e caros colegas, quando eu fui para a Ordem dos Médicos Dentistas, não tinham direito a voto os membros das regiões, ou seja, o membro do Norte, do Conselho Diretivo, membro efetivo do Conselho Diretivo Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira não tinham direito a voto. Enquanto eu não consegui pôr isto no novo estatuto em 2015, eu não descansei. E hoje em dia, as regiões têm uma voz ativa no Conselho Diretivo da Ordem. Têm todos direito a voto igual aos 7 que são nacionais, que são, como vocês sabem, na lista nacional. E, portanto, foi uma luta que eu consegui. Lá está, Sr. Dr. Pedro Trancoso, descentralizar, dar voz às regiões, dar voz aos colegas, distribuir a voz ativa pelo país. E as coisas depois começaram a correr um bocadinho de outra maneira. Tudo se faz caminhando e tudo se faz, não é num ano, nem em 2, nem em 3, mas foi mais uma conquista. E o Gil Alves é particular testemunha disso, não foi tanto quanto nós queríamos. Nós queríamos criar os conselhos regionais à semelhança da Ordem dos Médicos, mas já conseguimos ter direito a voto, já conseguimos ter uma voz ativa e decisiva em determinadas matérias. O Instituto é obviamente possível, ao abrigo desse artigo, em que a Ordem pode criar institutos ou associações dentro da sua alçada e dentro do seu estatuto, e portanto este é absolutamente estatutário, legalmente, sem nenhuma dúvida. E naturalmente que conto, lá está, que conto com a experiência clínica de alguns colegas, com a experiência associativa de outros e com a experiência científica e pedagógica de outros, para podermos também aqui criar um Instituto da Inovação que possa dar um contributo muito interessante para o desenvolvimento e para a afirmação da medicina dentária em Portugal, mas também gostaria de ouvir legalmente, sem nenhum problema. Institucionalmente, absolutamente sem nenhum problema. Depois, naturalmente, que o Sr. Bastonário não é omnipresente, nem omnipotente, nem sabedor de todas as coisas. A Cristina, o Francisco Val e toda essa gente que tem por aí, e até colegas nossos, que têm às vezes clínicas onde dão formação, todos eles podem colaborar com isto num espírito de uma ordem unida, coesa, onde ninguém fique de fora. Acreditem nisso, é isso que eu quero. E agora o Francisco e a Cristina, o Sr. Moderador... Eu gostava de chamar Faça favor. A Cristina também a participar. Olá, boa tarde. Boa tarde, Arthur. Olá. Pedro Trancoso e a todos os colegas que aqui estão na moderação e na participação deste webinar.
Eu também não conhecia muito bem o Arthur Lima, embora ele tenha persistido e sobrevivido durante estes anos todos com a sua firmeza, a convicção das suas ideias, a persistência com que luta por elas, e eu tenho lido muito sobre isto, nomeadamente no campo da saúde pública oral, que é sempre um parente pobre, muitas vezes, da medicina dentária, e onde é mais difícil lutar e onde é mais difícil resistir. E isto traz à carapaça de cada um de nós a coragem sempre da tolerância e do debate e da persistência por aquilo em que acreditamos. Portanto, muito obrigada, Artur Lima, por me ter convidado para estar na sua lista. É um grande prazer trabalhar com todos e relativamente a este tema do artigo 120, que é muito pouco, ou que pode ter sido muito pouco falado, é ele que nos permite também fazermos, julgo, parte de algumas federações internacionais das quais nós temos marcado alguma presença, não é? Também como a FDI ou o CID, e que são partes constituintes de conquistas, lá está, que a Muito Ordem bem. ao longo do tempo foi promovendo. Ó, Cristina, eu acho que podemos ir aqui E, tornando isso mais dinâmico, não é? Lá exatamente. está. Portanto, era só essa informação que eu ia buscar do artigo 120 para que possa justificar a criação deste Instituto de Inovação e Investigação em Medicina Dentária. Sobre ele, está aí o Francisco Vale e estão aí os outros colegas, mas sobre ele eu gostava de dizer alguma coisa. Acho que este Instituto vai realmente, ou pode aproximar, não só os profissionais de medicina dentária que exercem a sua profissão do ponto de vista liberal, mas também os profissionais de saúde dentária que estão nos centros de saúde, ou todos aqueles que trabalham com programas de saúde pública. Pode aproximar a ciência da ordem, que também já se viu que é fundamental, pode não ser bem a academia, mas mais a ciência na ordem, e pode ter uma palavra determinante no falta de apoio, muitas vezes, que um colega na evidence base, no desenvolvimento da sua estratégia da medicina dentária baseada na evidência, pode socorrer-se da ordem para ter um posicionamento, porque não tem tempo de estar a trabalhar à cadeira 12 horas por dia, 8 horas por dia, e depois saber que consensos ou que artigos estão mais dirigidos a esta área ou àquela. Portanto, esta criação de Instituto de Inovação e Investigação pode, por exemplo, a Ordem pode ter uma base de dados online, onde qualquer colega possa aceder, uma biblioteca, aos artigos científicos, fortalecendo muitas vezes a sua base de decisão científica. Portanto, pode estar ao acesso dos consultórios, de um centro de saúde, daquilo que for. E também transforma a Ordem, no meu ponto de vista, e eu acho que é no nosso ponto de vista, como uma fonte credível da informação, seja contínua ou outra qualquer. E falávamos, e temos falado, a Ordem é o sítio privilegiado para nós irmos buscar as normas de orientação clínica. Se nós não tivermos um instituto que promova a inovação e a investigação em medicina dentária, nós temos uma fraca possibilidade de mostrar à classe quais são as nossas NOCs e como é que nós, em termos de boas práticas, sejam científicas, de suporte científico ou muito do empirismo que nós fazemos, nós podemos, o que nós podemos fazer. Portanto, estas normas de orientação clínica, a Ordem deveria estar um pouco mais avançada nelas. Nós assistimos agora a esta pandemia do Covid, à dificuldade que tivemos na sua publicação, à sofreguidão que os colegas tiveram no acesso a estas normas de orientação clínica, e provavelmente no que diz respeito à pandemia já cá estão, mas poderemos ter outras relativamente a outros assuntos que não pandémicos e que possam ajudar a classe do ponto de vista clínico a progredir, tendo à disposição uma biblioteca online, artigos científicos, um departamento que será este instituto, com uma investigação séria, com a criação, por exemplo, de bolsas, não é, de investigação, a ligação à academia, à ordem, à profissão, ao tecido, às próprias empresas que existem impregnadas, societárias e societais, e portanto eu acho que era este o contributo,
que eu lançava aqui e gostaria que existisse neste Instituto de Investigação, obviamente. Eu vou passar a palavra ao Francisco, mas antes há aqui vão surgindo perguntas aqui no chat, eu não consigo transpô-las todas para a discussão, mas há dúvidas sobre como é que é criado, como é que pode ser financiado. Eu já te passo a palavra outra vez, Artur, mas gostava de ouvir o Francisco primeiro. Antes de mais, boa tarde a todos. E eu acho que este webinar serve essencialmente para todos nós conhecermos melhor o Artur. É para mim um privilégio estar nesta lista e uma honra enorme ter sido convidado, não só pelo Artur, mas pelo grupo de pessoas até que constituem esta lista, que eu conheço desde há muitos anos e sei bem como funcionam em cidadania e o altruísmo que têm e que empregam para a defesa da classe. E todos conseguimos ver, até por esta exposição do Artur e por aquilo que já conhecíamos, mas essencialmente este discurso direto, que de facto tem um pensamento claro, que tem uma cidadania esclarecida, que expõe as suas coisas de forma honesta, portanto, que procura o diálogo. Portanto, nós temos efetivamente com mestria para podermos negociar efetivamente para as condições que nós achamos que serem as melhores para os médicos dentistas em sociedade. Portanto, é cada vez mais um orgulho ter-te como candidato e espero sinceramente que possas ser o nosso bastonário, porque efetivamente és a pessoa que melhor nos poderá servir a toda a classe. Relativamente àquilo que estávamos a falar, que a Cristina já disse tudo. Acho que é fundamental haver esse desenvolvimento de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, portanto estão muito em voga. Está, e como a Cristina disse muito bem, já está explanado nos nossos estatutos, portanto não é uma coisa que se vá criar, digamos, ou estatutariamente, portanto já existe. Agora é necessário desenvolver e eu penso que temos uma equipa fantástica, portanto, quer na direção, quer na parte do Conselho Geral, para o poder lançar. E isto é importante não só pela ligação à sociedade que a Cristina falou, também é importante porque efetivamente somos uma profissão bastante moderna, como todos nós sabemos, em constante mutação. A informação, quer dos materiais, quer das práticas médicas, quer das práticas cirúrgicas, surgem a uma elevada velocidade. Portanto, e quem não está, eu tenho esse privilégio de estar ligado a uma universidade, portanto, tenho logo, portanto, quando sai novo conhecimento, tenho esse privilégio de o ter, mas a maior parte dos nossos colegas não tem. E é importante, muitas vezes nós transmitimos, é isso que eu faço, por exemplo, em congressos. Portanto, tento transmitir esse conhecimento novo que vem, mas a maioria, efetivamente, não tem esse acesso. E, portanto, também por isso acho que é fundamental essa criação. E depois, efetivamente, suportar a boa investigação que se possa fazer a nível nacional, também acho fundamental. Depois tem outro aspecto que me parece também interessante, é que efetivamente, até do ponto de vista do emprego, não é? E nós sabemos que o curso de medicina dentária tem uma elevadíssima especificidade e também sabemos, por outro lado, que hoje, portanto, nesta época em que vivemos, o requisito principal para um jovem, digamos, entrar no mercado de trabalho é que ele seja o perito na flexibilidade. Portanto, toda a gente quer flexibilidade. E nós, efetivamente, no curso de medicina dentária, portanto, nestes saberes formalizados que existem nestes mestrados integrados, nós não estão orientados, pelo menos nesse sentido. Eu penso que poderá, por esta via também, portanto, através da carreira de investigação, por exemplo, também poderá ser uma boa forma, portanto, de nós aumentarmos também a empregabilidade dos nossos colegas, principalmente os mais jovens. Eu lembro que quando fiz o meu curso, portanto, falava-se muito pouco em investigação, víamos um ou outro colega que às vezes ia para a parte da investigação e era, não era muito comum, efetivamente, e hoje vemos nos nossos alunos, cada vez mais, há essa vontade em seguir uma carreira da parte da investigação, em medicina dentária, portanto, termos mais uma vez a ordem em conjunto, a unir esforços com as universidades para potenciar essa possibilidade, para abrir isso e à comunidade também, acho que é uma belíssima medida e pessoas que temos a certeza que será executado. Fazendo uso da falta de isenção
que devo Já é notória, já se nota. mas tem que ser, Soutor, tem que ser. Gostava de chamar a atenção para o espírito de equipa. Isto é um espírito de equipa fantástico que temos aqui. Queres comentar, Arturo, o que foi dito? Quero dizer duas coisas muito simples, ou três. Quero também ouvir ali o grande Tiago. Vai a seguir. O grande Tiago que está ali. Que muito me honra ter essa juventude toda. Pá. Eles fazem-me sentir mais novo. Eles tiram só isto. Só essa candidatura já me tirou 10 anos de vida, não é? Porque só está ao pé daquela gente. E em breve estarei aí convosco todos. Eu queria dizer duas ou três coisas que me parecem importantes. Subscrever tudo o que a Cristina diz e que o Francisco disse, mas é claro que tudo isto depende, e é por isso que eu escolhi esta gente, que a gente que é capaz de me pôr isto de pé e andar. O financiamento, obviamente, que é o financiamento da ordem, não é? É o financiamento que podemos concorrer aos programas comunitários, é o financiamento que podemos concorrer ao Portugal, que será agora 2025, portanto, tudo aí, a Fundação de Ciência e Tecnologia, portanto, meu caro amigo, isto é tudo possível, só não há remédio, ainda não encontraram aí, a solução foi para a morte, mas de resto, há aqui outra coisa que traz para os mais novos, que eu acho que eu, se fizesse esse programa já melhorava mais um bocadinho, mas pronto, fizemos, mas está aqui, que é o empreendedorismo. Este instituto também vai permitir fomentar o empreendedorismo em medicina dentária. Vai fomentar que o colega possa disponibilizar, saiba valorizar a sua profissão, saiba fazer render o seu tempo e possa aumentar o seu rendimento, que é o que é importante para os jovens médicos dentistas. E nesse instituto é possível fazer isto. Da inovação em medicina dentária, a inovação também na comunicação médico-doente, a inovação na comunicação, na literacia entre os nossos colegas e na literacia da população. Portanto, este instituto quase que abarca uma série de medidas do nosso programa, que estão especificadas também na comunicação, que podemos falar mais à frente ou num outro, mas eu queria dizer isto, quer dizer, concordando com o que disse a Cristina, e é o contrário exatamente. Eu é que tenho muita honra, vocês é que me engrandecem, eu não sou ninguém, eu sou um médico dentista de província, de uma região autónoma, de uma ilha pequenina com 60 mil pessoas, de uma cidade maravilhosa, aliás sou de uma terra, senhor moderador, que tem 2 cidades, que começaram a se chamar, devido às suas baías, curiosamente a praia, tem uma praia mesmo de areia muito grande, era a Vila da Praia e era a Vila de Angra. E devido ao seu papel na independência de Portugal e nas lutas dos liberais contra os absolutistas, a praia passou a chamar-se Praia da Vitória e Angra passou a chamar-se Angra do Heroísmo. Portanto, eu sou de uma terra que resistiu ao domínio espanhol durante 3 anos. Como sabem, a terceira não, a minha terra, a minha ilha, resistiu às invasões espanholas, portanto, à célebre batalha da Salga com o Brião da Pereira, que atirou lá o gado bravo todo contra os espanhóis, etc. E resistimos durante 3 anos. Portanto, a minha capacidade, Cristina, não é de resistência. Eu já aprendi um pouquinho mais do que isso. É resiliência, que eu acho que é o segredo para muita coisa na vida. É resiliência, mas sempre com entrega aos outros. E vocês todos, é que me fizeram, é que me ter, pronto. Mas vamos em frente, com ânimo, com determinação, com vontade, com propositura, com propostas positivas. Vamos levar esta mensagem aos colegas. Eu quero uma classe que se orgulhe de si própria. Eu custa-me um bocadinho, eu quero transmitir aos colegas essa confiança que uma ordem tem que transmitir, de esperança no futuro, de um futuro risonho, mas um futuro que é de trabalho, que é de dedicação, que é de empenho, que não cai do céu, que não é o muro das lamentações, é o muro do trabalho, do esforço, isto é, da transpiração. É assim essa mensagem que temos de transmitir aos mais novos, e eu fico extremamente contente quando vejo jovens com 30, 31, 32, 34, 35, que são autênticos médicos dentistas de sucesso na sua profissão e referências na sua terra. É isso que nós temos que fazer nesta ordem, é isso que eu quero fazer. Mas eu, seu moderador, não pode dar muita palavra que eu depois não entusiasmo.
Doutor, ocupa imenso tempo. Duas coisas, eu tenho estado aqui atento ao nosso chat, não consigo fazer as perguntas todas, mas há aqui duas que me parecem relevantes, algumas polémicas até, que é, uma delas é se esta coisa do Instituto de Inovação e de Investigação não esvazia as sociedades científicas, e a outra é, ok, então, se alguns de vós já estiveram em cargos diretivos na Ordem, porque é que não fizeram antes e agora se propõem a fazer? Ao meu caro, isto é tão simples, Roma e Pavia não se fizeram num dia. E claro, se nós soubéssemos fazer tudo do início, pronto, ninguém, há o ditado popular, é que ninguém nasce ensinado e o mundo tem constante mudança. Aliás, a Boeing tinha feito um avião, não fazia mais nenhum, obviamente, foi aprimorando. Nós tínhamos aprendido a fazer uma restauração à amálgama e não era preciso mais, porque não havia compostos no nosso tempo e nós amassávamos o amálgamozinho à mão, como vocês se lembram, sim, não é? E, portanto, quer dizer, o mundo tem constante mudança, em constante nós não fizemos tudo o que devíamos, com certeza, porque ainda temos muito mais para fazer. Agora, temos um património de muito feito e eu honro-me desse património. E os médicos dentistas devem se honrar desse património. Alguém se lembra do célebre Decreto-Lei 233 de 2001, em que para se abrir um consultório, alguém se lembra disso? Os mais novos não se lembram, nem sequer alguns os quarentões, mas era uma coisa, a Ordem teve um papel extraordinário nisto. E, portanto, a Ordem teve, é claro que, porque é que não fizeram? Olha, temos a fazer o estatuto, temos a implementar as especialidades, criamos os colégios de especialidade, Roma e Pavia não se fizeram num dia e, portanto, eu acho que nós temos um património que honramos e queremos mais e melhor para a medicina dentária. Nós não somos aqui, nós somos a candidatura da esperança, da inovação, do avançar e não de olhar para trás. O nosso futuro é para a frente. O que está para trás nós fizemos, assumimos os nossos erros e assumimos as nossas vitórias, assumimos o nosso passado. E queremos mais e melhor e vamos em frente. Por falar em futuro, temos o Tiago, que ainda não falou, e eu gostava de dar um bocadinho a palavra ao Tiago. O Tiago foi dirigente associativo na sua associação de estudantes e agora transita para a vida ativa como médico dentista e logo começando também nesta... Pedro, deixa-me dizer-te uma coisa. A gente vai se lembrando, eu não quero tirar a palavra aí ao meu jovem Tiago, mas é o seguinte, porquê é que não fizemos antes? Porque primeiro foi preciso mudar o estatuto e nós fizemos isso em 2015 e depois fomos andando, não é? E agora entretanto foram criadas as especialidades, eu tive no Conselho Geral e vimos a forma extraordinária com que todo o processo foi feito, mas muito trabalho de muitos colegas de forma altruísta que o fizeram. E isto efetivamente, e isto também é importante que se diga que esta lista do Artur é uma renovação, portanto, porque mais de 50% dos membros da lista do Artur são elementos novos. Portanto, que nunca fizeram parte dos cargos diretivos anteriormente na Ordem. Era só meu esclarecimento. Mas é exatamente isto. O nosso estatuto, que o meu orgulho de ter sido parte muito ativa, quem estava no Conselho Diretivo e fora da Ordem também sabe disso, quem estava na Assembleia da República sabe disso, portanto, as coisas são públicas e publicadas. É claro que o nosso estatuto permitiu-nos uma série de avanços. E nós fomos estabelecendo prioridades, e as prioridades era estabelecer as especialidades. Foi um processo trabalhoso, moroso, que tivemos que conseguir a nível nacional, a nível europeu, etc. Deu muito trabalho. É uma equipe, olha, onde foi fundamental, por exemplo, a colaboração dos colegas das universidades. Foi absolutamente extraordinária a sua colaboração. Depois tivemos que fazer os colégios de especialidade. Também deu muito trabalho, já estão feitos alguns, faltam fazer os outros, está agora no nosso programa. As especialidades, temos agora as restantes para implementar, está agora no nosso programa. O que achamos, o Conselho Diretivo, foi que tínhamos que dar prioridade a determinadas coisas. É claro que não podíamos implementar em 4 anos tudo, o novo estatuto, por exemplo, o Instituto é previsto no último estatuto apenas, em 4 anos não íamos fazer Roma e Pavia num dia. Mas eu julgo que, assumindo os nossos erros, e pior que errar é preferir nos erros, mas eu acho que temos um trabalho que nos orgulhamos e temos... Interrompa, nós tínhamos uma hora mais ou menos programada para isto.
E eu gostava, porque nós vamos ter o que está programado para as próximas semanas, e vamos ter uma surpresa ainda esta semana, que depois anunciaremos, o que está programado para as próximas semanas é termos depois webinars dedicados a conteúdos programáticos específicos, certo? Não cabe hoje estarmos a discutir medidas na sua profundidade, porque não temos espaço para isso. Mas eu gostava, antes disso, porque tu falaste em futuro, e pegando nesse modo do futuro, porque o futuro faz caminhando, o caminho faz caminhando, era dar um bocadinho a palavra ao Tiago, e como jovem médico dentista, perguntar, Tiago, o que é que tu anseias da ordem, o que é que achas que o candidato a bastonário Artur Lima, qual é a mais-valia que pode ter na condução dos destinos da ordem nos próximos 4 anos? Bem, muito boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostava de agradecer o convite e manifestar sem dúvida o meu agrado por esta aproximação do colega Artur Lima, candidato a bastonário, para com os seus colegas médicos dentistas, de forma a dar-se a conhecer um bocadinho melhor. Não posso deixar de destacar a opinião que tenho desenvolvido do colega Artur Lima, com todos os diálogos que temos tido, e que realmente me tem surpreendido bastante pela positiva, pelo facto de eu inicialmente assistir sempre num regime bastante institucionalista e publicamente ter uma atitude mais formal, e depois, quando existem umas reuniões um bocadinho mais fechadas, como a que assistimos hoje, realmente apercebo-me que é muito positiva esta informalidade e o por vezes também fazermos algum contexto ao passado, embora naturalmente eu esteja sempre muito mais focado no futuro, daí a minha idade, né? Mas realmente eu considero que esta proatividade e esta vontade aberta em ouvir os jovens realmente têm feito a diferença, e acho que muitas das sugestões que a nossa lista propõe demonstram realmente esta abertura de comunicação. Portanto, aquilo que eu espero realmente da ordem é nós realmente conseguirmos dar voz aos médicos dentistas, em especial aos jovens, porque não posso deixar de destacar que realmente eu sinto-me como parte representante dos jovens, e acredito que realmente esta coligação, por assim dizer, entre a malta jovem e pessoas que estavam fora dos corpos diretivos da ordem, que são cerca de 50% da nossa lista, realmente esta coordenação com toda a experiência do passado que já existe, tem demonstrado que nos permite desenvolver algumas medidas bastante conscientes, concretas e, acima de tudo, execuíveis. E, colega Pedro Trancoso, se me permites, eu não posso deixar de falar um bocadinho sobre este Instituto de Inovação e Investigação, porque realmente eu acho que é algo que irá tocar bastante aos jovens e que irá ter muita influência futura. Antes de mais, de acordo com tudo aquilo que já foram referindo, relativamente às normas de orientação clínica, são importantíssimas para quem entra também no mercado de trabalho poder ter algum tipo de acompanhamento, e esta biblioteca online, porque aquilo que eu me apercebo é que grande parte de nós se foca muito na atividade clínica e acaba por não ter grande tempo para poder estar a par de todas as investigações, e realmente seria bastante positivo poder aceder a este tipo de informação. Além disso, eu acho que nós ainda, desculpem-me o termo, acho que ainda não esprememos o suficiente a nossa profissão. Acho que neste momento se sente claramente um excesso de médicos dentistas, todos concordamos com isso, mas que se nota também pelo facto de nós ainda não termos desenvolvido todas as novas áreas que estão a surgir. E realmente este Instituto de Inovação e Investigação vai nos permitir abrir o leque de escolhas e, se calhar, começarmos a entender um médico dentista não somente como um profissional meramente clínico. Ele poderá ter uma influência muito maior, não só a nível de investigação, como política, gestão, etc. E realmente acho que há uma outra falha que esta medida irá permitir que nós consigamos colmatar, e é o facto de, neste momento, a investigação que existe junto de grande parte das empresas de material dentário, a meu ver, não tem uma participação e uma influência suficiente da parte dos médicos dentistas, e, portanto, claro que mais tarde iremos discutir as principais vias de financiamento deste Instituto de Inovação e Investigação, que poderão vir por parte da Ordem, da FCT e também, a meu ver, destas empresas de material dentário, porque eu acho que é uma mais-valia criar esta ponte e realmente elas apoiarem no financiamento deste tipo de investigações. Algo que iria permitir não só a estas empresas o ganhar uma credibilidade e um rigor científico muito maior, e eu sinceramente fico um bocadinho chocado quando nos chegam às nossas clínicas algum material dentário da qual nós não temos qualquer conhecimento científico e nos são oferecidas amostras
e nós, ou alguns de nós, optam por realmente atestarem pacientes. E eu, sinceramente, acho que integrar médicos dentistas nestas equipas seria, sem dúvida, uma grande mais-valia para termos o maior controle deste tipo de situações. Além disso, elas próprias iriam ficar a ganhar, o médico dentista também ganharia, porque poderia enverdar por uma via de investigação através de investigações independentes ou por mestrados, doutoramentos afins, de forma assegurada e financiada por parte destas empresas. É importante também ressalvar que neste momento temos a situação das faculdades que claramente vão ter que começar a desenvolver muito mais as pós-graduações, os mestrados e os doutoramentos, e sem dúvida isso seria uma porta de abertura também para as próprias faculdades conseguirem vias de financiamento paralelas baseadas nestas empresas. Portanto, eu queria aqui mesmo ressalvar e acho que para o futuro este instituto poderá ter muito mais influência do que simplesmente inovar e criar investigação. Acho que é importante nós pensarmos a fundo em todas as consequências que poderemos conseguir do surgimento desta grande medida. Obrigado, Tiago. Artur, eu vou-te pedir para sermos sintéticos, porque gostava de uma resposta ao Tiago, como é óbvio. Depois pedia-te para fazeres um encerramento, umas conclusões desta nossa primeira sessão. É importante perceber que eu tenho estado aqui muito atento ao chat, que temas como números clausos e outros irão ser, se quiserem, discutidos em posteriores sessões. Nós temos uma quantidade de sessões marcadas que começaram hoje. Hoje era uma apresentação de candidatura e a apresentação do candidato, mas estejam certos que não nos furtamos ao diálogo e queremos responder a tudo. Artur, eu queria pedir-te então que primeiro comentasses a intervenção do Tiago e que depois fizesses a tua declaração final para podermos dar por encerrada esta sessão hoje. Sim, pronto, eu ficava aqui mais um bocadinho a ouvir o Tiago, porque ele falou bem e eu tenho muito gosto em ter o Tiago e todos estes jovens na nossa equipa. E cá está, gente que pensa, que tem massa crítica, que dá ideias e que nós temos que ter, enfim, temos que nos preparar para discutir com essa gente, que essa gente nova é um bocadinho... eles batem bem a bola, não é? E eu cá estou para eles, sempre os prezei muito. E acho que o Tiago fez aqui um resumo muito interessante. E até há uma outra medida mais à frente sobre as pós-graduações e etc. que nós temos no nosso programa, que entronca um bocadinho nesta, como eu já disse há um bocado. De resto, dizer-vos que todo o gosto em discutir qualquer assunto, os números clausos, universitários. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Eu lembrei-me agora de uma coisa, antes de encerrar. No Conselho Diretivo, os que lá estavam comigo lembram-se que quando eu via que aquilo estava a descambar muito para as universidades, eu dizia alto e para o baile, porque esta ordem não é uma ordem dos produtores de ciência. Esta ordem é uma ordem de médicos dentistas, profissionais, liberais, etc. E, portanto, eu sempre dizia esta frase, até com alguma graça, já não falo há algum tempo, mas falarei com certeza um dia destes, que foi... Quem não gostou muito dessa frase, lembro perfeitamente, foi o nosso colega João Carlos Ramos, porque achava que esta frase disse, não, os professores de ciência eram exatamente os professores universitários, era uma maneira, enfim, carinhosa de os chamar, mas sempre pondo a tónica que a ordem é uma ordem de médicos dentistas, não é? Médicos dentistas de professores universitários, médicos dentistas investigadores, médicos dentistas empresários, pronto. Toda a gente cabe aqui, e o que eu queria dizer é o seguinte, não sei se o moderador é para finalizar agora. 2 minutos, dou-lhe 2 minutos. 2 minutos, não vão ser preciso tantos. Eu só queria dizer que, em primeiro lugar, é um grande orgulho ter esta equipa. É um orgulho ter esta equipa que quero criar laços, mais do que uma coligação, como dizia o Tiago, é criar laços de pertença entre os jovens e os mais velhos e entre nós todos. É sobretudo, dar aos colegas que vão passar, e que nós temos de ser realistas, tempos difíceis, que contem comigo e com a minha equipa, não é com o Artur Lima, é com a equipa do Artur Lima, é com esta candidatura, é com esta gente de valor, que conhece o terreno, que conhece o meio universitário, que conhece o meio clínico, que conhece o meio empresarial, é com esta gente que eu quero fazer uma ordem de esperança, que nos devolva a confiança, uma confiança
para nos garantir o nosso futuro, que nós consigamos realmente dignificar a nossa profissão. Eu não quero gente derrotista, vamos em frente, com esperança, com motivação, com empreendedorismo. É essa mensagem. Estou disponível, Pedro Trancoso, senhor moderador, os colegas que nos estão a ouvir, que eu só consigo ver no ecrã os nossos palestrantes, não sei quantos estão, mas a mensagem é essa. Contem comigo, com a minha experiência, com a minha liderança, mas contem com a minha equipa. Não é com o Artur Lima, é com a equipa B. E, portanto, quem nos está a ouvir, na sua escolha, escolham sempre com a vossa consciência. Procurem a verdade. Votem pela verdade. Votem pela seriedade. Antes de votar, pensem. Analisem os programas. Investiguem. Eu devo-vos dizer que voltarei a isso mais tarde, mas quando ouvirem uma coisa que já perceberam hoje, a primeira coisa que fizeram à minha candidatura foi mentir a meu respeito. E isso é muito feio. Mas cá estamos nós. A nossa mensagem é positiva, de elevação e de passar medidas para os colegas e apresentar esta equipa. O Artur Lima hoje já se apresentou a vocês, aqui da minha ilha, vou-me apresentar mais vezes, quando ficar desconfinado, que eu presumo que isto está quase a acabar, e poder ir e voltar, irei para o continente, ter convosco. Aliás, a minha mulher é aí estudou em Coimbra, e olha, curiosamente, metade da minha família está no continente, as minhas duas meninas estão, uma em Setúbal e outra em Lisboa, e portanto é uma coisa também muito interessante. E a minha mulher é aí da Tocha, estudou em Coimbra, e portanto eu sou, a minha família, como eu costumo dizer, é uma família do mundo, nós já somos de um lado e do outro, e portanto é um mundo global, e contem comigo para o que precisarem, com a minha humildade, mas também com a minha determinação, cá estou convosco, e eu que agradeço muito, comovido, mas é mesmo do coração, esta extraordinária equipa que está comigo, esta extraordinária equipa que põe de homens e de mulheres bons, de mulheres e homens bons, que isso é que interessa na vida, e que queremos pôr o nosso saber, o nosso empenho, a nossa transpiração, a nossa inspiração ao serviço de todos. Obrigado a todos e uma boa tarde. Resta-me agradecer, Obrigado, nós. primeiro a todos os participantes que num domingo à tarde de sol e de poder estar com as famílias optaram por estar aqui a ouvir o que tínhamos para lhes dizer. Quero agradecer à Cristina Manso, ao Francisco Duval e ao Tiago por estarem disponíveis para participar nesta pequena conversa. Artur, muito obrigado